A paz, igreja. Bom dia. Sejam bem-vindos. Mais um dia estamos aqui reunidos com a nossa família, né? Nossa família Manaim. Vamos ficar em pé para a gente começar orando, agradecendo a Deus por esse dia. E como a gente estava conversando lá fora, agradecendo a Deus até mesmo pelas lutas que nós temos. Ontem eu estava ouvindo o testemunho de uma moça que ela falou assim: se não são as lutas, se não são os espinhos, como que a gente vai desenvolver nossa fé? Ter fé quando tudo está bem é fácil. Aí a gente não precisa de fé, tudo já está bem, né? Mas para a gente desenvolver nossa fé, nossa confiança em Deus, através das lutas, né, das tempestades que vêm no dia a dia, e isso também nos fortalece. Amém? Colocamos também o teu servo nas tuas mãos, para que ele possa trazer aquilo que o Senhor já ministrou na vida dele, meu Pai. Fale conosco, abra nossos corações, Senhor Deus, para que possamos realmente compreender, Senhor Deus, a tua palavra neste momento. No nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Então vamos lá, a nossa palavra de hoje. Hoje é uma palavra contra, ainda dentro da nossa série de confissões, é uma palavra contra a impureza, coloquei dessa forma, tá certo? Que é justamente tudo que acontece aí, esses movimentos hoje, sempre levando a essa questão da impureza. Eu lembro que tudo isso cresceu mais, né? Ali na Revolução Sexual Feminista em 1400, a coisa é antiga, não é nova. E atualmente esses idealizadores e apoiadores desses movimentos, eles vão filtrando essas coisas para os seus filhos. Eles mesmos falam para os outros, mas dentro de casa, não. Um exemplo disso aconteceu quando aquela cantora Madonna, num show, pediu para a babá tirar a filha dela do show, porque no meio do show, no meio da plateia, em alguns instantes, ia acontecer justamente o famoso beijo lésbico dela com a Britney Spears. E ela declarou isso publicamente, que não deixava os filhos verem isso na televisão. Pegaram a coisa? Não, é assim mesmo. Recentemente, um cantor de rap, ele confessou que produz uma versão censurada da música dele para os filhos dele. Por quê? Por que isso? E esse rapper escreveu assim, olha, eu não faço, abre aspas, eu não faço música para crianças, faço música para adultos. Os pais são responsáveis pelo que deixam seus filhos verem e ouvirem. Esse cara está sendo autêntico. Não estou endossando nem dizendo que é virtuoso o que ele faz, mas a forma como ele está dizendo aqui. E tem mais, esses apologistas aí, propagandistas, defensores desses conteúdos em suas músicas, em sua arte, de violência, maledicência, sexo, eles vão suprimindo isso mesmo para os seus filhos. Não deixa nenhum filho ver. E notavelmente esse rapper ainda continuou dizendo, foi além. A pessoa só perguntou e ele foi além, dizendo, olha, essas coisas que muitos de vocês veem e ouvem são, abre aspas na palavra dele, uma porcaria. E ele produz isso. Tá certo? Continuou. Nem mesmo os que produzem toda essa sujeira permitem que as suas próprias famílias vejam e ouçam. Quem está falando isso, irmãos? É um apóstolo? Entendem isso? E hoje não é difícil você passar ali de 25 a 35 horas semanais na frente do seu celular, na frente de uma televisão, ouvindo música, tudo com conteúdos imorais, com imoralidade, assistindo tudo isso aí aos seus olhos. Passa o quê? Rapidinho. É ou não é? Rápido. Mateus 6:22, Jesus já disse assim, olha, os olhos são a candeia do corpo, é a lâmpada do seu corpo. É o que vai clarear o que está dentro aí. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se não, então, homens e mulheres aqui presentes, com que rigor vocês têm cuidado aí dos seus olhos a respeito do que entra na sua mente? Como essas imagens que chegam aos seus olhos
afetam aí a glória de Deus em seu interior. Isso aí acende mais a chama do Espírito Santo no seu interior ou apaga? Então vigiem. Cantamos aqui, tudo é para glorificar a Deus, cantamos que temos que glorificar o Senhor, glorificar a Deus, glorificar Jesus Cristo. Então não é apenas de palavras, as nossas ações, o conteúdo que você absorve, de uma forma ou de outra, deve glorificar a Deus. E se você confessou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, a sua purificação diária deve glorificar a Ele. O que eu vou ver vai glorificar o Senhor ou não? Então, quando eu entro com o propósito dessa série de confissões, eu sei aqui que ninguém é perfeito, entendo também que o pregado aqui não tem sido muito palatável para tantos, né? Para o mundo principalmente, porque atualmente o pecado ele não tem tido muito espaço no meio dos púlpitos, no meio das igrejas. E quando se diz o que o mundo gosta de ouvir, irmãos, ou o que pecaminosos gostam de ouvir, os templos se enchem. E enchem mesmo. 2 Timóteo 4, de 3 a 4, Paulo falou assim, olha, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suporto. Pelo contrário, sentindo coceira ali nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, eu sei bem o que eu quero. Eu lembro de um senhor que eu trabalhei, ele falou assim, eu encontrei o sentido da minha vida. Eu falei, você encontrou? Como é que foi? Não, aquilo faz sentido para mim. É o meu desejo, é o meu interior. Aquilo me satisfaz. E aquilo é a verdade absoluta para ele. A verdade dele é como diz aquela frase mentirosa, a verdade está dentro de você. Eu te digo que essa verdade é uma mentira lascada, viu, irmãos? Isso aí, como diz, é frase de para-choque de caminhão, não é versículo bíblico, não. E aí coloca, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então, uma verdade específica, a palavra, voltando-se para os mitos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, não é para o mundo apreciar a obra da igreja, ou as palavras da igreja, certo? O mundo, irmãos, nem vê propósito na igreja. E tem igrejas tentando defender um propósito para o mundo. Não, o mundo tem que nos achar útil. É? Como assim? Igreja Manaim, não se preocupe em ser relevantes para o mundo socialmente, mas sim ser relevante espiritualmente para Deus. Meu irmão, você é dele. Igreja Manaim, você é do Senhor. Nós fomos formados para Ele, para a glória dEle, então temos que atuar aqui nessa terra segundo a forma dEle, que está bem declarada nas Escrituras. Nós não podemos fazer o que quiser, ajudar todo mundo do jeito que a gente quiser, porque a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja não é sua. Ele diz como fazer, quando fazer, com quem fazer e as prioridades. E ai de nós se a gente errar nisso. Em 1 João 4,5 diz assim, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. E o mundo adora ouvir certos crentes, entre aspas, porque eles falam das coisas do mundo. Falar do jeito que o mundo gosta traz a mundanização, a cultura do mundo para dentro da igreja e deixa a igreja cheia de pessoas, mas vazia de uma vida espiritual verdadeira. Corações pecaminosos, eles odeiam muitas das vezes as palavras maduras sobre a verdade, pois geram um certo desconforto ali. Por outro lado, aqueles que são do Senhor, como é que eles reagem? Eles amam isso. 1 João 4,6 diz assim, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos o que, irmãos? Ouve.
mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Onde? No coração de quem nos ouve. Se o que está sendo dito é a palavra e a pessoa rejeita ou aceita, você discerne o que está no coração dela, se é o espírito de Deus ou o espírito do erro. E o Espírito Santo, no interior do salvo, vai testificando as coisas que ele vai ouvindo, com o que está sendo dito. Uau, isso é bom. É difícil, mas é bom. Eu lembro de um senhorzinho, e até mesmo no início da minha jornada cristã, quando eu tinha pouco conhecimento, mas muito pouco mesmo, raso, e batia com aquele senhorzinho do campo, que não tinha estudo nenhum, que fazia a seguinte análise sobre um pregador, referindo ao seu neto, falando assim: filho, eu não sei onde é que está na Bíblia, mas eu entendo que esse moço, pelo que eu estou vendo, não vem de Deus. E esse moço estava no púlpito. Deus, habitando no seu interior, com o Espírito Santo, lhe capacita a discernir essas questões. Somos perfeitos, irmãos? Não somos. Evidentemente não somos. Ainda não somos perfeitos. Ainda. É um tempo. Seremos. Seremos. Pois não somos ainda completamente celestes, sabe? Mas esse celestial está sendo gerado no nosso espírito dia após dia. E esse celestial vem sendo aperfeiçoado pela palavra de Deus, com a graça de Deus. E esse Deus, com o infinito amor, com infinita graça, derramou sobre os salvos aqui, pecadores, certo? Salvos em Cristo Jesus, ou seja, como eu digo, não tem ninguém bonzinho no planeta não, irmãos. É todo mundo malzinho mesmo. Aí tem os malzinhos, certo? Que estão sendo salvos por Jesus Cristo, aceitam essa condição, e os malzinhos que se acham bonzinhos, que estão indo para o inferno. É os malzinhos santificados, salvos por Jesus Cristo, e os malzinhos que estão indo para o inferno. E aí Deus, nessa capacidade, por meio ali da graça do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, vai capacitando a igreja a aperfeiçoar, a desenvolver a maturidade espiritual, e tudo isso adquirido por meio do entendimento da palavra de Deus, por meio das Escrituras. Com o tempo, eles vão tornando-se ali aquelas verdades das Escrituras, pensamentos no interior, e esses pensamentos no interior vão produzindo atos, frutos do Espírito Santo. Não tem como você desenvolver na fé, certo? Com aquilo que, eu vou fazer uma meditação. O que você vai fazer? Eu vou esvaziar a mente. Mente vazia, meu irmão, vai para o inferno. A meditação oriental, dita lá desde Abraão, é a mente cheia da palavra de Deus, e refletir, e ruminar, e ruminar. Ainda assim, nesse corpo presente, somos pecadores. Todos somos. Mas tem um grande diferencial. Pecadores com inclinações para Deus. E isso, vou falar para vocês, é o rumo certo, é o rumo celeste, e faz uma baita diferença nesse mundo. Baita. Hebreus 10:16 diz: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, ou seja, hoje, né? Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações, e escreverei em suas mentes. Então Deus coloca no interior esse impulso natural do salvo de se inclinar para as coisas de Deus, em buscar a palavra, buscar o conhecimento. Tropeçamos? Sim. Mas tropeçamos, irmãos, a caminho, ou seja, numa direção, no rumo certo, que é o rumo celeste. E consideramos cada tombo, sabe, um profundo pesar. A gente não curte quando peca. A gente não acha legal os embaraços. Embaraços nós temos como tristezas realmente da vida. Por quê? Porque o nosso interior
o nosso âmago foi mudado pelo Espírito Santo e dia após dia vem sendo modificado, como é que diz em 2 Coríntios 3,18? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem da onde, irmãos? Isso é a força do Espírito Santo no seu interior, capacitando a essa transformação profunda de glória e glória cada vez maior. Não é autônomo, não é mente vazia, não é sozinho. Deus nos muda de tal forma a odiar o errado e amar o certo. Vocês não podem olhar o que está errado, vocês não podem olhar o que é mal e sentir-se neutro. Se o Espírito Santo está no seu interior, você tem que odiar isso. E cada vez que descobrimos algo que desagrada a Deus, a gente busca deixar aquilo, porque naturalmente estamos inclinados a buscar, a fazer aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus quer. Essa é a ideia. Esse é o poder do Espírito Santo. E para isso, com esse conhecimento do Espírito Santo e esse poder capacitador da graça de Deus no seu interior, eu trabalho sobre esses temas. E hoje é sobre a impureza, para que entre na sua mente e transforme o seu coração. Quem vai transformar? O Espírito Santo. Ele que vai modificar isso. E por impureza eu digo imoralidade, obscenidade, indecência, essas coisas. Então, sendo você um crente, parte dessa nova aliança em Cristo Jesus, como anda o seu coração? A respeito das coisas carnais. Êxodo 32, de 2 a 6. Abra aí. Diz assim: respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. E todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Coisa horrível colocar esse nome aí nesse texto. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. E a ênfase que eu quero é nesse finalzinho aí. Diz o quê? O povo se assentou para comer, beber, e levantou-se para se entregar à farra. Farra. A imoralidade, irmãos, não é um sentimentozinho neutro, que você gasta um tempinho, sabe? Sem problema. Obrigado. Vivendo aí no particular, fazendo usos de seus olhos, dos seus sentimentos, assim, de uma forma neutra. Não, isso não vai dar nada, não. Eu lhe digo, tudo isso terá a sua paga. Deus cobra isso. Terá consequência. Eu lembro de um grande autor bíblico aí, que alguns conhecem, eu não vou citar o nome. E eu lembro, e foi um médico nesse mesmo congresso com esse grande autor bíblico, e ele é admirável, é um homem extremamente piedoso. No particular, eu posso dizer para vocês o nome dele. E é admirável, grande mestre, teólogo do século passado. E ele foi nesse congresso no Canadá com esse pastor, com os homens, e no meio
assim, antes de iniciar aquele congresso de homens, o pastor falou assim, quem estava dirigindo falou: homens, vamos ajoelhar, orar e pedir perdão pelos nossos pecados antes de começar esse congresso. E esse rapaz que era médico, estava lá no congresso cristão, ele ajoelhou, orou, e algumas cadeiras do lado assim, de joelho, tinha um senhorzinho do lado orando, tinha os seus 67, 70 anos, acho que mais. E ele falou que escutou a oração do senhorzinho. Não era para ele estar fazendo isso, mas ele fez, né? E o senhorzinho lá de joelho: Senhor, me perdoa pelos meus pecados sexuais. Sexuais. Quando ele olhou quem era do lado, ele não acreditou. Ele? Porque é um homem de conduta ilibada, um servo do Senhor, de respeito, mas ele ali assumia suas lutas com aquilo. Pecava? Não, mas ele estava pedindo ajuda do Senhor em relação àquilo. Aí esse médico olhou para si mesmo e falou: Deus, ele está assim, tem misericórdia de mim, eu só tenho 40 anos, estou começando agora. Porque a imoralidade é assim. E ele, como médico, disse assim: você pode ter 90 anos, mas a sua cabeça não muda. Seu corpo sim, mas a sua cabeça não. E esse grande pastor estava ali do lado, lá na sua idade já avançada, pedindo a Deus para ajudar a sua cabeça nessas questões. Isso é sinceridade, humildade. O seu coração, irmãos, cada vez que você se dedica a essa imoralidade, vai produzir um verdadeiro ídolo aí no seu coraçãozinho. E você vai falar: não, pastor, isso é um exagero. Não, é um ídolo, se não na mente, no seu corpo. Não, vai ser só um prazerzinho, vai ser rápido. Ou vou fazer acompanhado, ou sozinho. E daí, isso aí não vai fazer mal para ninguém. Vai. Os prazeres que o mundo e muitos consideram como culturalmente aí inocentes, estes mesmos prazeres, certo? Eles são honestos e eles não lhes prometem nenhum tipo de salvação ou proteção. Bastando aí você ver na vida de seus seguidores as consequências que isso traz para toda a esfera relacional dele. Aliás, os defensores de tais sensações aí ditas como inocentes, se eles forem honestos, eles não vão dizer de forma assim irresponsável: entregue-se a isso e você vai ver o quanto será feliz. Olha, é isso que está faltando na sua vida e vai ser salvo. Quando eu vou para Eclesiastes 2:8, Salomão diz assim: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis de províncias, servir-me de cantoras e cantores, né? E também um harém, as delícias dos homens. Isso aí é o que, irmãos? Mulheres. Ele teve mulheres. E a conclusão de Salomão aqui é o seguinte: quando você vai ver o livro de Eclesiastes, cara, isso é um vazio, isso não dá em nada, é um rolo, isso aí é furada. Não há prazer, certo? Ou êxtase aí, sexual ou imoral, que vai trazer significado, identidade ou sentido na sua vida. Aliás, a proposta por Satanás não acaba com a sua fragilidade. Essa imoralidade que você busca não vai aplacar a sua dor, não termina com a sua frustração, não faz desaparecer os seus desapontamentos, não melhora as incertezas da sua vida. Mas aí, diante destes vazios que vocês têm, até hoje, e muitos vão buscando isso, como aconteceu lá em Êxodo 32:6, levantam-se nas suas manhãs, pensando como se entregar à farra. E se levanta, pega o seu celular, marca um encontro com uma pessoa, visita tal site, ou X local com aquilo. Como o povo de Êxodo 32, levantou-se na manhã para... Não, hoje eu vou ver tal filme. Ou como Êxodo 32, pegar os seus ouros, os brincos, os recursos dos seus filhos, e compra, e paga, e gasta os seus recursos com os terceiros, a fim de quê? Pecar.
Ofertar e dizimar ao Senhor, não, mas pecar dos brincos de outros. É assim que se analisa a Bíblia. Aquilo não é um texto que não tem nada a ver com a gente. Vê aí como você dá os seus brincos de ouro para aquilo que não presta. Agora, quando é para o Senhor, preciso fazer as contas aqui. Preciso fazer as contas, senão vou ficar no negativo na hora de dar o dízimo. Mas para fazer a viagem, eu fiz um empréstimo, depois eu resolvo. Não é assim? E aí, todo pensamento imoral, todo olhar compulsivo idólatra, aquele que você diz assim, não, isso é mais forte do que eu, de uma forma ou de outra vai descambar na sexualidade, na imoralidade, na baixaria. 1 Coríntios 10, 7 diz, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Olha a idolatria associada aí, à farra. O povo se assentou para comer e levantou-se para se entregar à farra. Farras já experimentadas por Salomão. Farras que ao final dessa experimentação de Salomão, ele concluiu em Eclesiastes 1,14. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Ou seja, debaixo do sol é uma forma poética que ele está dizendo, olha, o sol está abaixo de Deus, excluindo Deus do conceito de tudo, eu vejo que é vazio, é inútil, é correr atrás do vento. Ele está dizendo, para fazer tudo, tem que considerar Deus. Tem que considerar Deus. É aos pés da cruz, é em Cristo Jesus que você vai encontrar a boa dádiva, que você vai ter aí o dom perfeito, que você vai desfrutar dos prazeres da vida como presente do alto, ao sabor correto, no tempo certo, irmãos, na intensidade correta, no momento adequado. Você tem que considerar Deus ao fazer todas as coisas. Você tem que considerar o Criador ao fazer todas as coisas. Desculpe. Quem gosta de hambúrgueres aí, levanta a mão. Quem gosta de hambúrguer? Nossa, o pessoal gosta. Eu vou levantar porque eu também gosto. Gosto. Bacana. Quem gosta de um refrigerantezinho junto com hambúrguer? Vamos ver. Menos. Suco com hambúrguer, deixa eu ver. Algum líquido com hambúrguer? Todo mundo, né? Ótimo. Então tem o criador desse líquido e tem o criador do hambúrguer, tá certo? Uma delícia, não é? Quem gosta de batata frita? Quem gosta? Não estou falando quem pode comer, tá, irmãos? Quem gosta? O pessoal não levanta a mão porque não pode. Todo mundo gosta. Gosta ou não gosta? Então tem o seu criador, o criador da batata, o criador, né, de tudo isso. Supondo que você vai numa lanchonete e está lá, vou usar uma lanchonete famosa, e ele vai vender os 3 ingredientes que você gosta, o líquido, a batata e o hambúrguer. Mas você, certo, como consumidor disso, quer fazer do seu jeito, no seu tempo, fazer da sua forma, e não como o Criador recomenda. E aí, como é que você vai fazer? Não, vamos fazer o seguinte, visualizem aqui, imagine que aqui tem um liquidificador, tá certo? Vou colocar o hambúrguer aqui dentro, vou colocar a batata aqui dentro, o líquido aqui dentro e vou bater no liquidificador. São os 3 ingredientes que todo mundo gosta. Por que não toma? Porque não estão usando da forma como o Criador falou e ainda quer ser feliz e desfrutar de um paladar e de uma vida agradável. Todos os ingredientes que Deus fez aí são neutros em si. A questão é que temos que usar conforme o Criador falou para desfrutarmos do melhor sabor da vida. Fiz-me entender, irmãos? Deixa eu cortar a pregação porque estendeu demais agora. Então vamos lá. Então tem que ser da forma adequada. E uma das formas adequadas é a confidência correta, porque algumas pessoas fazem confidências erradas.
Então, cuidado quando você for confidenciar a sua imoralidade, a sua dificuldade com um sexo oposto. Não façam. O jovem Tito é orientado a ensinar as pessoas mais velhas, as mulheres mais velhas, e as mais velhas ensinarem as mais novas. Isso está em Tito 2, de 3 a 4. Diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua forma de viver. Tem que ensinar as mulheres mais velhas a serem reverentes. Por que tem que ensinar? Porque a mulher velha também fica irreverente. Ou como diz a frase de um amigo meu chamado Randall, que frase legal. Getúlio, cuidado, os canalhas também envelhecem. Porque todo mundo acha que quem é velho é sábio, é honesto. Então ensine as mais velhas a serem reverentes. Para quê? Aí o texto continua, para serem capazes de ensinar o que é bom, e isso a quem? As mais novas. No versículo 4. Mulheres mais velhas, olhem quantos mais novas tem aí para você ensinar. E Deus não vai cobrar de mim não, hein? E aí eu lembrei de alguns casos. Eu já vi muitos casamentos destruídos por falta desta observação. Pessoas que confidenciavam os seus pecados com outros de outro sexo. As suas lutas. E o meu aconselhamento pastoral, irmãos, sempre que eu aconselhei uma senhora, a minha esposa sempre esteve presente. E é assim até hoje. Pastor, eu quero falar com você. Pode falar. Pode ser tal hora? Sim, tal hora. Você vai chegar lá, minha esposa vai estar lá dentro. Por quê? Temos que observar o rigor das Escrituras. Quantos pastores estão caindo que você vê isso? Caiu como? Está aqui, não obedeceu Tito 2. Os seus olhos aí estão como uma ave de rapina, sempre em busca de um corpo, para mentalizar. 1 Coríntios 6, 18 e 19 diz: fujam, não é tentar encarar, não é tentar vencer, nem dizer assim, eu vou lá porque eu vou conseguir. É o quê? Fujam. Não, essa vez eu vou ligar o celular e fuja, nem ligue. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? É a única religião do planeta que diz que o seu espírito é de Deus e a matéria também. É a única que diz que no final o seu espírito vai ser restaurado com a matéria do seu corpo. O que é o resto? Não, é só espiritual, isso aqui vai... Não, isso aqui é sagrado. E Deus vai do quê? Vai renovar essa matéria. Como chamou Adão do pó, todos mortos seremos chamados como Adão e perfeitos como Adão era. Não, eu só estou vendo isso, não faz mal. Vigiem. Vocês conhecem as fraquezas dos seus corações aí. Vocês conhecem as imoralidades dos seus pensamentos. 2 Timóteo 3, de 2 a 4, diz que os homens serão, aí no versículo 4, pula o resto, traidores, precipitados, soberbos, ou seja, orgulhosos, mais amantes dos prazeres. Aqui está dizendo, aqui eu entendo o seguinte, o pessoal vai gostar mesmo é de uma libertinagem, sabe? De uma imoralidade, mais do que ser amigo de Deus. E aí muitos não querem ser amigos de Deus porque amam a sua libertinagem e não querem castrar as suas paixões. John Foxe, no livro dos Mártires, ele conta a história de uma menina chamada Ágata. Abre aspas. Ela era uma dama siciliana, não era mais notável por seus dotes pessoais adquiridos ali por sua piedade, do que por sua piedade. Sua beleza era tanta que Quintiano, o governador da Cilícia, tá certo? Apaixonou-se por ela
e fez muitas tentativas de desvirginá-la, porém sem sucesso. Com o intuito de satisfazer as suas paixões com maior comodidade, ele colocou essa virtuosa senhora nas mãos de uma moça, de uma senhora, certo? Chamada Afrodita, ou Afrodica. Por que ele fez isso? Porque era uma mulher muito infame, baixa e licenciosa. Essa miserável aí, diz o autor, tentou aí de todos os artifícios convencer essa garota a se entregar à prostituição. Mas todos os esforços foram em vão, porque a castidade de Ágata era algo inexpugnável. Ela sabia muito bem que só a virtude podia obter a verdadeira felicidade. Estava usando os ingredientes que Deus deu na forma de Deus. A Afrodita comunicou a ineficácia lá dos seus esforços para Quintiano, governador. Tentei influenciar, deu errado, tá certo? Os planos deram errado, e aí esse desejo do Quintiano, que ficou enfurecido por ver frustrado ali os seus planos, tá certo? Transformou-se em uma luxúria, aquela luxúria que ele tinha, transformou-se em ressentimento por aquela garota, Ágata. Quando Ágata confessou ser cristã, ele decidiu satisfazer a sua vingança, já que não conseguia satisfazer a sua paixão. E, em cumprimento à ordem dele, ela foi açoitada, queimada com ferros em brasa e dilacerada com ganchos afiados. E tendo suportado todos esses tormentos com uma admirável coragem, ela foi deitada nua, em brasas misturadas com vidros, e depois levada de volta à prisão. E ali ela morreu em 5 de fevereiro de 251 depois de Cristo. Fecha aspas. É isso que Deus quer. Qual é o limite para obedecer a Deus? Ainda hoje no mundo, até mesmo em meio aos frequentadores da igreja, podem haver aí homens e mulheres como esse governador Quintiano aí da Cilícia, que vem à igreja, que não é verdadeiro crente e que, bem diferente dessa piedosa Ágata que a gente conheceu. Cuidado, irmãos, com os infiltrados. Cuidado com os ímpios. Paulo já alertava isso em 2 Timóteo 3,6. Diz assim: são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Espécie de desejo. Que tipo de atividade você expõe aí os seus desejos? Conteúdos impróprios? São imagens? São séries de TV? São conversas marcadas por impureza? No seu particular, você dá asas e fantasia ali com pessoas na sua cabeça, contaminando. Faça do seu particular um momento para Deus e não para pecar, irmãos. Vá para o seu quarto orar e não pecar. E tem uma outra questão ainda na imoralidade, que é justamente a falta de o que chamo de modéstia no vestir. Esse versículo aí eu não mandei para vocês. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 6, ele diz assim: olha, nesse assunto de imoralidade, ninguém prejudique vocês. Ninguém prejudique. Há aqueles que sempre estão querendo medir o seu grau de atração, de sedução. Eu lembro uma vez uma namorada de um conhecido que disse que gostava de flertar para ver o quanto ela tinha potencial de conquistar os outros ainda. Já vi uma pessoa casada que, com raiva do marido que não elogiava ela, nem as suas pernas, pôs um short curto e saiu desfilando para colher assobios, para mostrar que o marido estava errado.
E aí o versículo diz, nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão. E essas coisas prejudicam o irmão ou a irmã, e aí vão, ou seja, tomando proveito disso aí, para poder avaliar a si mesmo, e engrossar a sua estatística pessoal de atração, pura vaidade. E a falta de modéstia, justamente nas roupas, da moda, na forma insinuante de vestir, muitas das vezes nas atitudes, que buscam um olhar assim sobre si. Cuidado com essas pessoas, e Paulo já alerta. E eu deixo um alerta para esse tipo de conduta, se você age assim. No mesmo versículo diz, olha, o Senhor, não é o seu pastor descobrir, não é a sociedade, não é um irmão descobrir, não é o traído descobrir, não é a rejeição social, não é o preconceito. O Senhor castigará quais práticas? Algumas. Quais, irmãos? Todas. E aí Paulo fala, já lhes dissemos isso. Ele falou, olha, a gente já falou isso, eu estou repetindo, tá? E no final ele diz, e asseguramos. Falo de novo, eu garanto, vai acontecer. Uma alternativa é justamente vocês seguirem a moda de Deus. 1 Pedro 3,3 diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. 4. Pelo contrário, esteja no ser interior, no que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus, elas se sujeitavam aos seus maridos. Linda, sim, busquem ser lindas. Pentear o cabelo não está proibindo isso, ele está dizendo, isso não deve ser o fundamental. Fundamental. Mais do que os penteados, o brilho, as joias, os vestidos, os carros, uma maior beleza deve estar ali no seu coração. Por quê? Porque essa você não perde. Essa beleza é de um espírito calmo, de um espírito delicado, que tem o quê? Muito valor para quem? Meu marido não merece. Mas não estou falando do seu marido, a referência aqui é quem? O senhor não conhece o meu marido. Deus vai falar, não estou perguntando ao seu marido. Você me conhece e sabe como eu queria e como eu gosto. Suas ações, suas vestes, o seu estilo, a sua forma de viver tem valor para quem? A quem importa o seu interior? A quem importa o seu exterior? Em primeiríssimo grau. É o conceito que Deus quer de você. Desde sempre as pessoas confiam muito aí em algum atributo pessoal ou particular que tem. Pessoas aí muitas das vezes bem afeiçoadas, confiam muito na sua própria aparência, para um trabalho, para uma profissão, para um negócio, para um relacionamento, para um casamento, para conseguir um esposo, para conseguir uma esposa. E aí nessa confiança eles vão rastejando no pó, confiando que vão conquistar tudo por conta desses atributos. E confiam nisso mais do que no próprio Deus. E seguem aí caçando exaustivamente elogios para alimentar o seu ego. E com isso, homens são bombardeados cada vez mais com visuais sexualmente sugestivos numa sociedade super sexualizada que a gente está. E criando aí, assim, uma forma frustrante de tentação sexual o tempo todo, em todos os lugares. Os movimentos feministas, as mídias vão pressionando os jovens a não terem reflexos masculinos diante de toda a falta de modéstia e pudor diante das vestes.
E diz, olha, vocês têm que ficar insensível diante de toda essa falta de pudor. Como assim? Corre o risco ainda de ser processado. Eu sei que muitos ficam surpresos com a sociedade sexualizada hoje, mas na verdade é que a gente está muito mais conectado e a informação chega mais rápido. Essa é a verdade. Mas atente para o contexto cultural das mulheres do passado, mas diferente da mulher de 1 Pedro, capítulo 3, que eu acabei de ler. Elas vestiam-se para matar. Já ouviu essa frase? Isaías 3, de 16 a 24. Ele está falando para quem aí, irmãos? Para os homens, né? São os homens que não conseguem conter os seus olhos. São os homens que são os imorais. O Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham com a cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, aquelas pulseirinhas no calcanhar, sabe? O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá ao descoberto as suas vergonhas. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes, os véus, os enfeites da cabeça, as correntinhas do... isso é novo, é moda. Inventei agora, tá. Os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis, os enfeites para o nariz. Furei meu nariz, isso é... Não, já tinha, tá? Muito tempo. As roupas caras, roupa cara é nova, tá? Louis Vuitton agora é nova. Não, já tínhamos. Já tinha a marca de Israel lá naquela época, tá? A Fashion Week de Israel. As roupas caras, as capas, as mantilhas, as bolsas. Eita, imagina o guarda-roupa dessas mulheres. Você acha que é recente, né, irmãos? Os espelhos, as roupas de linho, as tiaras, os chales. Irmãos, para ficar claro aí para nós hoje, observe como Deus, certo? Condenou pessoas daquela época por conta das vestes sensualizadas dela e comportamentos sedutores que elas usavam aquilo. Então eu quero que você observe a reprovação que o Senhor teve diante da sensualidade com a forma como as mulheres viviam. E aí você vai ver que a punição de Deus foi justamente tirar a atração que os homens tinham por elas e entregá-las literalmente à solteirice. E que nos fique de exemplo, tá? Isso aqui não é normativo e não estou dizendo que Deus faz isso hoje. Mas eu quero que fique claro a expressão, a reação de Deus diante desse descontentamento a esse tipo de pecado. Hoje vivemos na graça, mas eu afirmo que o dissabor de Deus em relação a essas questões não mudou. E não mudarão e não mudam. Dê graças por não ser uma daquelas mulheres. E aí continua no versículo 24. Em vez de perfume haverá o quê? Mau cheiro. Em vez de, algumas versões diz até mau hálito. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Nem quem provoca ou quem se entrega a um tipo de provocação como essa sairá ileso, tá? Os homens que se entregaram a isso e as mulheres que provocaram isso, todos terão a sua paga. Repito o versículo. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos, repetindo e alerto e asseguramos, eu garanto, o Senhor vai cobrar isso, não passará em vão. Se você diz assim, não, eu não sou tão bonita assim, eu não sou tão belo assim, eu não sou tão atrativo assim, você está confiando na sua beleza.
Não, eu sou bonito, eu me garanto, eu vou conseguir, eu sei quem eu sou. Você está confiando na sua beleza. Confie no Senhor, irmãos. O revestimento interior é o que importa. Colossenses 3, de 12 a 14 diz: Portanto, como povo escolhido de Deus, ou seja, não da moda, não do povão, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí ele vai, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Isso é o que temos que nos revestir. Para quem tem sido a sua exposição do corpo? Tanto de homens hoje, quanto de mulheres. Eclesiastes 7 a 26, Salomão diz assim: Descobri, muito mais amarga do que a morte, é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha, cujas mãos são correntes. E aí ele continua: o homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ele a apanhará. E aí, que tipo de homem você tem sido? Você pode dizer assim: ah, não, pastor, é incontrolável essa impureza. Você é dominado por todo tipo de imoralidade, obscenidade, indecência, faz parte aí da sua rotina, da sua vida diária, semanal, um pecado sexual, bem como eventualidades ocasionais. Leia aí 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Opa! Toda questão sexual atinge a santificação? Sim. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Então, o que entendemos aqui? A palavra de Deus diz assim que o servo de Jesus controla ou não controla? Controla. Diz que cada um saiba controlar. E de maneira santa e honrosa. No versículo 5. Não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então os pagãos realmente têm esse desejo desenfreado e que não tem controle, mas o cristão não. Há descontrolados? Sim, aqueles que não têm o temor do Senhor, o Espírito Santo não habita. E aí no versículo 6, neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. Por quê? Porque toda questão de moralidade trata o outro como um objeto, ou a si mesmo como objeto. E é um meio de expressar a sua paixão, o seu interior de forma desenfreada. E diz aí, o Senhor castigará todas estas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Já li 3 vezes esse versículo. Concluindo, irmãos, os olhos conduzem o corpo. Vigiem. Êxodo 20:14 já diz assim: não adulterarás. O mandamento é exclusivo para homens? Não. Homens e mulheres. A sensualidade, essa imoralidade dá uma sensação de poder sobre o pensamento. E José foi tentado por isso pela sua patroa. E como qualquer pervertido ali, ou pervertida, a patroa de José tentou oprimir ele com isso aí. Por quê? Porque isso aí traz os pensamentos da seguinte forma: olha, eu consigo, eu posso, eu vou mostrar que quando eu quero, eu faço. Jesus já alertou, irmãos, olha, cuidado com o seu olhar, com as percepções, porque as percepções hoje estão aí em todo lugar, isso é inevitável perceber. Não há o que fazer, mas a fixação do olhar, a reflexão do pensamento é responsabilidade sua. E repito novamente, Mateus 6, 22, 23, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser o quê? Cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão.
Paulo aconselhou em 1 Tessalonicenses 5:22, afastem-se de toda forma de mal. É diferente de deixar se aproximar. Essa ação é sua. 1 Coríntios 8:13, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Esta é a conduta nossa, o amor, o respeito de não fazer o meu irmão tropeçar. Olha o zelo. Suas ações, o seu estilo de vida tem tido compaixão a ponto de negar a si mesmo e não expor o seu irmão a um tropeço? Isso é amor ao próximo. O ministério que Deus deu à igreja dele importa. Então, tenha cuidado, porque isso tem relação com as pessoas que estão à volta. E é uma missão que Deus deu para todos nós aí diante desse mundão. 2 Coríntios 6:3 diz, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. 1 Tessalonicenses 4:12, a fim de que andem decentemente aos olhos do que estão de fora. Então o pessoal de fora tem que olhar e perceber decência em vocês. E a libertação? Eclesiastes 2:8, Salomão falou assim, que ajuntou prata, ouro e um harém e delícias dos homens. E no capítulo 2, no versículo 26, ele diz, ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. E o que, irmãos? Felicidade. Quanto ao pecador, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem é do seu agrado. Isso também é inútil e correr atrás do vento. A felicidade está no Senhor, não em correr atrás dessas coisas. Não é uma questão comportamental, mas é uma questão de inclinação do coração no primeiro instante, de adoração a Deus, como cantamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Então direcione o seu olhar, direcione os seus pensamentos. Hoje em dia é praticamente impossível evitar imagens ali em celulares, em panfletos, em outdoor e outras coisas. São coisas que despertam desejos pecaminosos, mas criem uma forma de manter os seus olhos afastados disso, direcionando a sua mente, ocupando o seu tempo com as coisas que vêm do alto. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, algo excelente disso, digno de louvor, pensem nestas coisas. São estas coisas que você deve estar pensando o dia inteiro. Ah, isso é neutro. Neutro não, lhe fará pensar. O que lhe fará pensar glorificará a Deus? Público feminino. Eu só leio romances. Cuidado com isso. E de maneira igual eu advirto a preencher suas mentes aí com as mesmas ações de Filipenses 4:8. Aquilo te remeterá ao Senhor. Então pensem, porque Jesus Cristo mesmo sabe o quanto o pecado empobrece, escraviza, deprime as pessoas e pressiona o tempo todo. João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Deus quer dar vida plena para todos. A proposta de Deus na luta contra o pecado visa aí justamente uma vida plena, intensa, mais cheia de vida, sabe, irmãos, do que os ímpios, que são muitas das vezes dominados por seus impulsos carnais. A vida que Jesus tem para nós é justamente do estilo quando ele andou aqui na terra, sabe, na presença dos homens, mas como Deus. Então escolha essa vida como Jesus e comece a viver muito, mas muito bem, além da medida, certo? De forma
supérflua, porque Deus quer realmente que você tenha uma vida copiosa, excessiva, farta, algo exagerado, muito mais do que você pode esperar. Ah, mas eu não tenho Jesus. Arrependa-se dessa pecaminosidade. Admita sua pecaminosidade e volte-se para o Salvador. Não, eu sou crente. Então lembre-se da sua tentação. E confesse a sua tentação antes de cair no pecado. Admita as suas tentações a um irmão maduro, do mesmo sexo, para que não tenha lá na frente ter que confessar um pecado. Mas se pecou, temos a comunhão dos irmãos. Tiago 5,16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu acredito que a cura aí justamente está relacionada com o texto. Curado desse pecado. Ah, e se pecar? Temos Jesus ainda, Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos. Então está lá, ele garante, eu vou te perdoar, só confessa. Porque confessar envolve admitir que está errado. Admitir que entristeceu Deus. Que ficou arrasado. E aí eu pergunto, a quem você está oferecendo o seu corpo? Seja na forma de se vestir, seja na forma de se despir. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É assim. O seu estilo de vida deve glorificar a Deus. Ah, pastor, aqui é um altar, aqui é sagrado. Acabou, irmãos. Os sagrados são todos os dias, em todos os locais você está diante de Deus. Isso aqui não é a sarça ardente. Não tem que tirar sapato. Ah, essa semana eu não vou pecar porque eu vou subir no púlpito. Ô, miserável, não entendeu nada. Você está diante da face de Deus todos os dias agora. Não tem mais um santo dos santos. O santo dos santos é você abrir o olho e conversar com Deus. E está tudo certo. Amém? Vamos colocar de pé. Até aqui a palavra, né? Porque da última vez eu não falei e teve gente que ficou com toque. Eu tenho até que escrever aqui, porque senão o pessoal, pastor, o senhor não terminou. Eu falei, como assim, irmão? Vamos lá. Curva sua cabeça. Lembre-se aí da sua mente, pecados seus, lutas suas, não sei, no seu celular, na sua imagem, no seu filme. Peça ao Espírito Santo para revelar traços, coisas que você deveria realmente fugir da tentação, mas você deixa se aproximar em relação a isso. Pai de amor, há aqui, ó Pai, muitos escravizados, agindo como? Mas eu sei que o Senhor tem um Espírito Santo e dá poder no interior para cada um vencer essas lutas pessoais. Senhor, há alguns que tropeçam eventualmente e caem. Ajude-o a encontrar um irmão para confessar o pecado e ser curado disso. A encontrar verdadeiro perdão em Cristo Jesus, que nos assegura que perdoará o arrependido. Abra-lhes o coração, ó Senhor, para que venham vencer essas lutas sobre o pecado, que venham viver em comunhão ao Senhor para vencer essa imoralidade. Ajude-nos, ó Senhor, a nos afastar disso. Liberta, Pai, a tua igreja dessa imoralidade, dessa indecência, que venhamos ser um povo santo, que o povo de fora venha olhar com admiração, com exemplo em nome de Jesus. Dá-nos forças para remar contra essa correnteza e seguir realmente o estilo de Cristo Jesus nessa terra. Santifica o teu povo, ó Pai. Tira-nos da imoralidade. Perdoa os pecados, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Efésios 3, 19 e 21 diz assim: conheçam esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. A ênfase que eu quero dar aí é o seguinte: o poder de Deus atua dentro de você. Você não está só nessa luta. Ande em comunhão, arrependa-se e Ele te mudará. Amém? Senhor, o amor de Deus que enche todos nós com toda a plenitude que vem do alto. A graça de Jesus, que nos dá capacidade de vida abundante, algo que o mundo só tem em sequidão. Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sempre presente, junto a nós, nos alertando, seja com todos, hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus abençoe, irmãos. Amém? Glória a Deus.